tia Érica e hoje aqui no canal vou deixar uma história, uma ministração muito especial para você. Mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho que fica aí do lado. Para quê, tia Érica? Para não perder nada do que está acontecendo aqui no canal. E o que mais? Deixa o like porque é muito importante para o crescimento do canal. E compartilhar com quem, tia Érica? Olha, se você gostar do vídeo, tudo que a gente gosta, a gente compartilha. Então compartilha com alguém que você pense que vai estar precisando de ouvir essa ministração, essa história, alguma professora de EBD, alguém que ministra a palavra, que está em busca aí de alguma inspiração. Mas não se esqueça também de ter o seu secreto com o Espírito Santo de Deus, que ele vai te revelar a palavra de Deus, tá bom? Se inscreveu? Ativou o sininho? Deu o like? Compartilhou? Então vamos para a história. Bom, a história de hoje é baseada no versículo que está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz: revistam-se, vistam-se de toda a armadura de Deus, né, para que estejam prontos na hora do ataque, né, das armadilhas do diabo contra as nossas vidas, não é? Nós precisamos vestir-nos com a armadura de Deus. E para contar uma história sobre esse versículo, o que você imagina? Armadura. Quem usa uma armadura? Um soldado, não é? E será que na Bíblia tem história sobre soldados? É o que mais tem, não é mesmo? Então hoje eu vou contar a história de um soldado que em algum momento teve medo. Será que soldado era esse? Você sabe me dizer? Bom, eu vou estar contando hoje a história de Gideão. No tempo que viveu Gideão, o povo israelita estava vivendo sob ataques de um povo inimigo chamado os midianitas. Então o povo estava sofrendo muito porque eles plantavam, eles cuidavam dos animais, mas na hora da colheita, os midianitas vinham e pegavam tudo dos israelitas. Então eles estavam ali como se fossem escravos, eles trabalhavam, cultivavam a terra, mas na hora de colher, vinha alguém e pegava a sua colheita. Mas Gideão, ele era um homem inteligente também. Será que tem crianças inteligentes aí? Tem, não tem? Bom, certo dia, quando Gideão foi colher o seu trigo, ele precisava malhar o trigo, separar, escolher detalhadamente. Isso demorava. Mas se ele fizesse isso a campo aberto, os midianitas poderiam olhar para ele, lembrar que estava na época da colheita e ir lá e roubar a sua colheita, não é mesmo? Então, Gideão teve uma brilhante ideia de malhar o trigo em um lugar escondido. A Bíblia vai dizer que ele foi malhar o trigo em um lagar. Tia Érica, o que é um lagar? Lagar é um lugar próprio para pisar as uvas, para fazer o suco. Era tipo um tanque, então era um lugar escondido. Então foi esse lugar que Gideão, o nosso soldado que teve medo, escolheu para malhar o seu trigo. Então estava ali Gideão malhando o trigo dentro do lagar, escondido, para nenhum midianita vir roubar a sua colheita. O que aconteceu? Ele recebeu uma visita. Será quem visitou Gideão? Será quem? Será que foi a mãe dele? Será que foi o pai dele? Quem foi visitar Gideão? Bom, lembrando que na época que viveu Gideão, o povo estava sofrendo, né, os ataques dos midianitas. Mas eles acabavam sofrendo esses ataques por permissão de Deus. Porque o povo tinha tempo que eles esqueciam de Deus e começavam a adorar outros deuses. Então, quando isso acontecia, Deus deixava que os povos inimigos atacassem Israel. Então, foi nesse tempo aí, o povo estava afastado de Deus. Mas Gideão, ele poderia até ser um soldado que teve medo, mas ele ainda acreditava em Deus. Ele era temente a Deus. E enquanto ele estava malhando o trigo lá no lagar,
ele recebeu uma visita muito especial. A visita de um anjo. O anjo do Senhor visitou Gideão, crianças. E quando o anjo chegou, o anjo falou assim, ó: Gideão, você é forte, você é corajoso. O Senhor te escolheu, Gideão. Se escolheu para derrotar os midianitas. Quando, crianças, Gideão escutou isso, ele falou assim: Eu, o menor da minha casa, a tribo da minha família é a mais pobre. Como assim? Como eu vou conseguir derrotar os midianitas? Como eu vou liderar os israelitas para isso? E o anjo do Senhor: Deus é contigo, Gideão, você é forte e corajoso. Então, quando Gideão percebeu que era a visita de um anjo, ele falou assim: espera aí um pouquinho, eu vou na minha casa preparar uma oferta. Crianças, Gideão foi na casa dele e preparou uma oferta para oferecer ao anjo. O que seria isso, tia Érica? Ele preparou um cordeirinho, ele assou pães de cevada, na panela tinha um caldinho especial para molhar o pão. Ele fez isso com muito carinho para oferecer um sacrifício ao Senhor. Já que estava ali perante ele um anjo do Senhor, ele ofereceu com todo carinho uma oferta de amor para o anjo. Será que o anjo recebeu essa oferta? Vocês já acham que sim? Olha, tudo que nós fazemos para o Senhor, devemos fazer com todo carinho, com todo o coração. E Gideão preparou essa oferta com muito carinho. E quando ele apresentou essa oferta ao anjo, o anjo tocou nessa oferta. E o que aconteceu? O fogo consumiu a oferta. Isso significa o quê? Que Deus aceitou a oferta que Gideão estava oferecendo. Bom, Gideão ficou muito feliz por ter sido escolhido, mas ele estava com medo. As perninhas de Gideão tremiam, porque ele estava com muito medo de enfrentar os midianitas. Mas mesmo com medo, quando ele recebeu a visita do anjo e ele reparou que muitas pessoas da tribo dele adoravam outros deuses, Gideão começou a quebrar todos os altares dos deuses que as pessoas adoravam, os falsos deuses, e ele começou a quebrar tudo. Ele até se sentiu encorajado pela fala do anjo, né? Você é forte, você é corajoso, você vai conseguir. Mas Gideão ficou com um pouco de medo. Mas mesmo assim começou a chamar vários homens. Gideão já se conseguia imaginar como um guerreiro. E ele começou a chamar homens para guerrear. Ele começou a chamar homens para essa batalha. E quando, crianças, Gideão começou a chamar, vieram muitos homens. Vieram 32 mil homens. Mas lembra que Gideão ainda estava com medo? Gideão, por ele sentir esse medo, ele quis provar a Deus. Então ele falou assim com Deus: Deus, para eu ter certeza que o Senhor está comigo mesmo, eu vou colocar o Senhor à prova. Eu vou colocar lá fora um pedaço de lã, tipo um pedacinho de algodão, crianças. E ele falou assim com Deus: Deus, vou colocar essa noite um pedaço de lã. Se no outro dia de manhã só a lã estiver molhada e a terra estiver sequinha, eu vou ter certeza que o Senhor está comigo. Crianças, no outro dia de manhã, a lã estava molhada e a terra estava sequinha. Mas Gideão ainda queria provar a Deus novamente. Ele queria ter certeza mesmo que Deus estava com ele. Então, Gideão falou assim: Deus, não fica bravo comigo não, mas eu quero provar o Senhor de novo. Eu vou botar de novo a lã lá fora à noite e no outro dia, se a lã estiver sequinha
e só a terra molhadinha, eu vou ter certeza que o Senhor está comigo. E foi isso que aconteceu, crianças. De noite, passou a noite, e quando amanheceu, a lã estava sequinha e só a terra estava molhada. Então Gideão teve certeza mesmo que Deus estava com ele. Ele se sentiu forte e corajoso. Então, com mais determinação, ele chamou os homens. E quando ele chamou os homens para guerrear, crianças, vieram muitos homens. Faz assim, muitos homens. Vieram 32 mil homens. Mas Deus olhou e pensou: Gideão, tem muitos homens aí. Se vocês saírem para guerrear os midianitas e vencerem os midianitas, vocês vão se orgulhar. Vocês vão dizer: Israel tem um exército poderoso. Vencemos porque Gideão estava na frente. O orgulho poderia entrar na vida desses homens. E Deus não se agrada de pessoas orgulhosas, com um ego assim, bem grandão, bem estufado, bem inflado. Deus não gosta. Então, Deus falou assim: Gideão, você vai perante esses 32 mil homens e vai falar assim: todos os medrosos, todos os covardes vão embora. Será que tem criança covarde aqui? Será que tem crianças medrosas aqui? Será que quando vocês estão na escola, vocês ficam com medo de falar que são de Jesus? Ficam com medo de pregar a palavra de Deus? Será? Deus gosta de pessoas fortes e corajosas, que não tenham medo de pregar o evangelho. Então, Gideão chegou para aqueles homens. Quantos homens? 32 mil homens. E falou assim: aqueles que forem medrosos e covardes vão embora. Me ajuda a falar: vão embora. E a palavra de Deus diz que dos 32 mil homens foram embora 22 mil homens, ficando 10 mil homens. Mas, crianças, Gideão, achando que 10 mil homens, com os 10 mil homens, ele iria para a batalha, Deus chamou o Gideão de novo e falou: Gideão, tem muitos homens aí. Então, Gideão começou a ficar com medo, crianças. Mas, Senhor, já foram embora 22 mil, já estou com 10 mil. Mas Deus falou: tem muitos homens aí. Gideão, me obedeça. Leva esses homens para tomar água e observa a maneira que eles vão tomar a água. Então, Gideão levou todos aqueles 10 mil homens para tomar água e ele começou a observar como Deus mandou. E Deus falou assim: todo aquele homem que for beber água, que deixar a sua arma de lado e for beber água sem vigiar o que está acontecendo, todo distraído, sem prestar atenção em nada, você vai mandar embora. Mas aquele soldado que olhar para um lado, que olhar para o outro, não desfazer da sua arma, ficar com a arma ali em punho e beber a água sempre vigilante, esse vai para a guerra com você. Crianças, então os homens desceram para beber água. E sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam distraídos, que beberam a água de qualquer maneira, o que aconteceu? Foram embora. E daqueles 10 mil homens, apenas 300 homens foram escolhidos. 300, crianças. E o que aconteceu com Gideão? Gideão continuou com as perninhas tremendo. Ui, que medo! Gideão, Senhor, como que eu vou vencer o exército midianita, Senhor? Como? Não tenho roupa, não tenho armas, agora só com 300 homens. O que vai acontecer, Senhor? Mas o Senhor falou assim: Gideão, você ainda está com medo, Gideão. Já falei que eu sou contigo, Gideão. Não importa a quantidade, Gideão, o que importa é a qualidade.
Muitas vezes vocês acham que precisam de muito para estar junto, né, com as crianças, assumir um ministério, um departamento, mas não, Deus está com você, Deus te chamou, você é forte, você é corajosa, você é capaz. Vai em frente, Deus é contigo, aleluia, glória a Deus. Então, Deus falou assim: Gideão, já que você está com medo, o que eu vou fazer? Você vai descer essa noite ao acampamento dos midianitas. Crianças, tinha um acampamento ali perto onde Gideão estava. Então Deus mandou ele descer à noite lá escondidinho, sem fazer barulho, para escutar algo que ia acontecer lá no acampamento. Então Gideão foi lá escondidinho, sem fazer barulho, faz assim para ninguém, para nenhum soldado inimigo escutar. Gideão chegou e começou a escutar o que estava acontecendo. E ele encontrou 2 soldados midianitas conversando. E um falou assim: eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei na noite passada que um pão gigante rolava pelo nosso acampamento, rolava, fazia assim, tia Érica, rolava e bum, caía em nosso acampamento, destruía tudo. E o outro soldado falou: eu já sei o que é isso. É Gideão que vai acabar com a gente, o Senhor é com ele, ele vai destruir o nosso acampamento. Então, quando Gideão escutou isso, Gideão ficou mais animado. Lembra, Gideão já tinha provado ao Senhor com a lã e com a terra. Agora Deus fez ele escutar os 2 soldados midianitas conversando com medo, porque sabiam que o Deus do exército de Israel estava com Gideão. Então, Gideão saiu de lá mais forte, mais corajoso. Mas será que Gideão e os homens estavam preparados? Tinham roupas preparadas? Roupas especiais? Não. Será que eles tinham armas especiais? Não. Mas era a arma, a estratégia que Deus colocou na mão dele. Muitas vezes nós, tô falando agora para as tias, hein? Achamos que falta tantas coisas, né, na sala das crianças pra gente começar a cuidar delas. Mas Deus é que dá as estratégias para cada uma de nós, para cada um de nós, né? As tias, os tios. Basta você começar, dar o primeiro passo. Gideão e os 300 soldados não tinham armas especiais, nem estavam acostumados a guerrear. Mas Deus deu a estratégia e Deus estava com ele, porque Deus falou, Deus usou o anjo, você é forte, você é corajoso, Deus é contigo. Então Deus deu as armas. Deus falou para Gideão separar os 300 em 3 grupos. Uns seguravam tochas, outros seguravam buzinas e outros iam segurando vasos de barro ou cântaro, né? Algumas Bíblias vão dizer. E eles saíram em direção. E no momento certo, um tocava buzina bem forte, aquele barulho bem forte. Os outros jogavam os cântaros no chão para eles se quebrarem. E outros vinham com as tochas. Então, quando os soldados midianitas ouviram aquele barulho de vaso quebrando, de cântaro quebrando, a buzina tocando, o que aconteceu? Eles ficaram confusos e aquela luz das tochas se aproximando, eles ficaram confusos, crianças e os soldados. E Gideão e os 300 também gritavam. Além do barulho de quebrar os cântaros da buzina, eles gritavam: uma espada para o Senhor, uma espada para Gideão, uma espada pelo Senhor, uma espada por Gideão. Crianças, e aquele barulho, aquele alvoroço fez os midianitas ficarem confusos. Saíram correndo, brigaram entre eles e alguns fugiram. Uns brigaram entre eles e acabaram morrendo e outros fugiram, crianças. Então, com a força de Deus, Gideão, o que aconteceu? Gideão e os 300 venceram a batalha contra os midianitas. Crianças, quando Deus está na frente, não importa o adversário, a batalha, a vitória é certa, é garantida, aleluia. Mas, tia Érica, o versículo é como mesmo?
Vistam-se de toda a armadura. Que armadura é essa, tia Érica? É a armadura do Senhor. É a armadura que não é para lutar contra o seu amiguinho, contra a sua amiguinha, contra os seus colegas, contra os seus primos. Não! Nossa batalha não é contra as pessoas da igreja, nem com pessoas que estão fora da igreja. Nossa batalha são com coisas que nós não podemos ver. São coisas do mundo espiritual, né? A Bíblia fala sobre isso, Efésios 6:11 fala sobre isso. Se vistam de toda a armadura, né, para estarem firmes contra a batalha de quem? Do inimigo das nossas almas, de Satanás, do diabo. Então, essas armaduras espirituais, sabe? Quando Paulo estava preso em Roma, ele era vigiado 24 horas, dia e noite, por soldados romanos. E Paulo escreveu 13 cartas, todas inspiradas pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo começou a observar o soldado romano que tomava conta dele, Deus deu uma inspiração a ele. Deus inspirou a ele para falar sobre as armaduras do soldado romano, mas levando para um modo espiritual. Então Paulo começou a trabalhar cada peça dessa armadura. Vamos ver que armadura é essa? Então, vamos ver agora as armaduras de Deus, que está lá no livro de Efésios 6, né? Capítulo 6, a partir do versículo 11. Bom, como a tia Érica falou, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso em Roma e ficava vigiavam Paulo 24 horas, os soldados romanos vigiavam ele. Então, ele começou a analisar a armadura dos soldados, né? Como eles se vestiam para enfrentar os exércitos inimigos. E Deus começou a falar no coração de Paulo sobre nós também, cristãos. Nós temos também a nossa armadura. E não é um pedido, é uma ordem. Tomai a sua armadura, vistam da sua armadura e vamos falar sobre ela. Bom, a primeira parte da armadura, né? Paulo fala sobre o cinturão da verdade. Eu vou estar aqui colocando na minha filhinha, vem aqui. Ana Eva está participando hoje aqui do vídeo. Então, o cinturão da verdade é um dos primeiros a serem colocados. Por que, tia Érica? Porque é ele que vai segurar as outras partes da armadura. E ele é o cinturão da verdade quando você, segura filha, aceita o Senhor Jesus de todo o seu coração. A palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor, que Jesus é quem? É o caminho, a verdade e a vida. E quando você tem Jesus em você, na sua vida, você tem a verdade. Então é essa verdade que vai proteger você, que vai segurar a outra parte da sua armadura. Além de proteger alguns órgãos vitais aqui, ela também vai segurar a outra parte da armadura, que é o quê? A couraça da justiça. Vem, filha. Aqui vai descer um pouquinho, para a gente poder amarrar ela. A outra parte, que é a couraça da justiça. Vira aí que a mamãe amarrar. Sabe, crianças, a couraça era feita de quê? Era feita de um material bem resistente, para quando as flechas, os dardos do inimigo, as lanças, quando elas viessem, né, elas não furassem a couraça. Vocês vão perceber, crianças, que essa couraça, ela protege o quê? O coração. Ela vai proteger o coração do soldado. E o que a palavra diz sobre isso? Olha isso, que linda! A couraça vai proteger o coração. E quando vir os dardos do inimigo, você com a couraça da justiça, você vai estar protegido. A palavra de Deus fala sobre o quê? Proteja o seu coração, guarda o seu coração. Dele provém a fonte de vida, guarda ele. A palavra de Deus também fala, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então a couraça da justiça é para guardar o seu coração. A couraça da justiça também, por quê? Porque Cristo é a nossa justiça. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, ele passa a ser a nossa justiça. Glória a Deus, aleluia. Tia Érica, qual a outra parte
dessa armadura aí de Deus que Paulo fala em Efésios? A sandália da preparação do evangelho da paz. Crianças, chega aqui, filha. Crianças, um soldado não pode ir para a guerra com os sapatos sem serem apropriados. Terem os sapatos apropriados para a guerra é essencial. Já pensou? Você na guerra, o seu pé começar a doer? Vem pra cá, filha. O seu pezinho começar a doer. Como que você vai enfrentar os inimigos? Os soldados, eles tinham sandálias especiais preparadas na sola. Tinham taxinhas de metal que seguravam eles, que eles ficavam mais firmes na terra, no solo, eles precisavam ficar ali combatendo os inimigos. Então a sandália é muito importante. Mas, Érica, por que a sandália da preparação do evangelho da paz? Você precisa ter paz para pregar o evangelho. Pregar o evangelho é um id de todo cristão. Anunciar as boas novas é um id de todo cristão. Então você precisa se revestir, colocar as sandálias da preparação do evangelho da paz. Porque só você tendo a sua paz para você poder pregar a paz para as outras pessoas, o evangelho a anunciar. Você precisa estar revestido. Mas, Érica, o que mais nessa armadura de tão interessante? Tem também o escudo da fé. Criança, o escudo era um escudo bem grandão na época dos soldados, lá da época de Paulo. Ele era grandão. Ele era feito de madeira. Nessa frente aqui era revestido de couro, de tecido. E sabe o que os soldados faziam antes de ir para a guerra? Eles molhavam essa parte. Molha, filha, faz assim, molhando para baixo, molhando na água. Eles molhavam essa parte aqui na água, para quando os dardos inflamados do inimigo, que tinham fogo na ponta, viesse contra eles, eles estavam com o escudo. E o escudo molhado apagava as tochas. Então, crianças, e quando você pega o seu escudo da fé, a sua fé vai vir como? No ouvir a palavra do Senhor, é vindo aqui no culto, é se abastecendo da palavra, então a sua fé vai crescer. E quando você molhar na água do Espírito Santo, você vai estar revestido contra os dardos do inimigo, os dardos de Satanás. Vocês vão estar preparados. Quando o dardo vir, vocês vão estar revestidos com a armadura e com o escudo da fé. Mas, tia Érica, é só isso? Não. Pode abaixar aí, soldado. Abaixa aí. Agora vem também uma parte muito especial. Fica de joelho, filha. Vem uma parte muito especial, que é o quê? O capacete da salvação. Isso, tia Érica, por que o capacete? O capacete, crianças, protegia o soldado aqui na cabeça. Sabe por que vocês precisam ter o capacete da salvação? Vocês precisam blindar a mente de vocês. Porque o inimigo, crianças, hoje quer colocar dúvida na mente de vocês. Será que Deus me ama? Será que eu sou importante para Deus? Será que Deus é o criador disso tudo mesmo? Ele quer colocar essas dúvidas na sua mente e no seu coração. Então, por isso você tem que estar com o capacete da salvação para proteger a sua mente dos ataques do inimigo. Quantas vezes as crianças hoje estão sendo atacadas pelos jogos de celular, pelos vídeos no YouTube, pelos que eles assistem na internet? Nós temos que revestir as nossas crianças com o capacete da salvação. Porque quando elas estão com o capacete da salvação, nenhuma dúvida do inimigo vai entrar. Vocês veem aqui, ó, o ouvido é protegido. Nenhuma dúvida do inimigo vai entrar na mente das crianças. Então, o capacete da salvação também é uma peça fundamental para essa armadura. E qual a outra, tia Érica? Qual a outra? A espada do Espírito. Tia Érica, o que é essa espada, tia Érica? O que é isso, tia Érica? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Quando você estiver aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus também na sua casa, você vai estar revestido da armadura, crianças. É importante ter a sua espada, é importante ter a sua Bíblia. Peça para mamãe, peça para papai.
Sei que é uma coisa que não é muito barato hoje, né? A Bíblia às vezes é cara, uma Bíblia infantil. Mas crianças, peça a palavra do Senhor para completar essa armadura espiritual de vocês. Leia, peça para a mamãe ler, mamãe não sei. Põe vídeos no YouTube, tem vídeos sobre a palavra de Deus lá, sobre cada capítulo. É resumido, mas tem para vocês aprenderem cada vez mais da palavra do Senhor. E é uma ordem, é uma ordenança do Senhor. Tomai a armadura, esteja firme. Tomai e possua essa armadura, vista essa armadura para combater as ciladas do inimigo. Amém? Essa é a armadura de Deus. Espero que vocês tenham gostado, né, Aninha? Dá um beijo, dá um tchau. Beijo no coração, graça e paz.